Salve, salve a todas e todos deste canal e aqueles que pararam aqui para conhecer um pouco sobre a minha caminhada com os livros, a minha trajetória literária. Meu nome é Wesley Barbosa, eu tenho 32 anos e eu vou falar então um pouco sobre como eu passei a gostar de livros, os meus primeiros escritos, o primeiro autor que eu encontrei na biblioteca, e também sobre a questão da importância do mercado editorial independente, das feiras, do autor de hoje que quer investir na sua carreira literária. Então isso comigo aconteceu muito antes de eu terminar o ensino médio completo, porque já na quarta série eu era um aluno que gostava de escrever redações. Quando a professora passava tema livre, eu era um dos primeiros a terminar a redação e aquilo me dava muito prazer. Eu me lembro que quando eu terminava eu ajudava o colega do lado e muitas vezes até escrevia. E então alguns dos professores viam aquilo e até uma vez eu me lembro que eu perguntei para um professor que eu precisava para me tornar um autor, né, um escritor. E o professor disse que eu tinha que ler muitos livros. Ler na hora que acordasse, na hora que fosse dormir, ler toda hora, né? Tanto que eu costumo dizer que para quem escreve, ler é mais importante do que escrever. Então passou-se o tempo no ensino médio. Um dia eu estava na biblioteca e encontrei um livro infanto-juvenil que era uma adaptação da Odisseia e do Homero, e aí eu fiquei envolvido naquele livro durante meses, e as palavras que eu não compreendia eu buscava no dicionário. Comecei a ler dicionário também, no sentido de procurar palavras, porque até então eu não tinha esse hábito. E logo eu estava escrevendo poesias, comecei a procurar outros autores, né? Eu tinha uma biblioteca do Municipal de Itapecerica da Serra, que ficava a pelo menos 40 minutos de distância, então às vezes eu tinha que ir de ônibus, pegava carona e ficava durante horas lá lendo livros. E aí eu comecei a escrever nessa época. Eu me lembro que eu escrevi um livro de poesias, porque eu estava muito influenciado pela poesia de autores que eu estava já lendo muito, como Drummond de Andrade, Manuel Bandeira. Principalmente o Manuel Bandeira, que escrevia muito bem sobre a questão do cotidiano. Só que eu escrevi esse livro e quando eu fui ler tudo depois eu não gostei muito. E aí eu acabei jogando tudo fora. E aí eu voltei para a leitura e comecei a ler muito. E eu me lembro que chegou uma época que quando eu terminei o ensino médio completo e eu não sabia o que ia fazer da vida, eu me tornei vendedor ambulante de CD e DVD pirata. Eu ia no centro de São Paulo comprar esses CDs, esses DVDs e vendia pelas quebradas para poder sobreviver ali, ganhar o meu ganha-pão. E é dessa época muitas das histórias do meu primeiro livro de contos, O Diabo na Mesa dos Fundos, que foi publicado pela editora Selo Povo do Capão Redondo. Inclusive depois eu vou ler alguns trechos desse livro de 3 histórias. E aí nessa época eu andando aqui e ali, me vinha algumas inspirações e eu anotava. Eu precisava parar de repente num restaurante e anotar um trecho, e ia para a Lan House escrever, porque nessa época eu não tinha computador. Então eu fazia esse processo, anotava na caneta com o que tivesse ali, lápis, caderno, caneta, anotava a ideia principal da história e depois eu desenvolvia ela toda no computador, digitava rápido e durante 6 meses eu fiquei escrevendo esse livro, que inclusive quando eu mostrei para o editor, o Ferrez, ele logo gostou dos meus textos e nós ficamos divulgando esse livro, que ainda não existia fisicamente, pelos saraus, nas fábricas de cultura, no encontro de literatura marginal e em muitas escolas também. E nessa divulgação levou 1 ano e depois o livro saiu, e eu me lembro que imediatamente a minha intenção foi de
pegar os livros, colocar embaixo dos braços e ir vender de mão em mão, que é algo que eu faço até hoje. Então, uma época, inclusive, eu consegui um emprego em uma lanchonete e eu saía da lanchonete no horário, quando dava o horário de acabar o meu expediente lá, eu saía, ia para o centro de São Paulo vender livros nos teatros, pelos bares, subindo e descendo na Rua Augusta. E aí é um livro de contos que também é um recorte da vida urbana, né? Porque eu escrevo no caos e sobre o caos, né? No calor dos acontecimentos. Então, muitas das histórias desse livro são histórias que realmente aconteceram, pessoas que eu encontrei, de uma palavra que eu vi dentro do ônibus, uma pessoa no bar. Então é um livro de contos que ele circulou bastante também pelas quebradas. E também eu gostaria de falar sobre a questão da própria divulgação do autor, né? O quanto é importante o autor encabeçar nessa divulgação, de pegar o livro, de sair andando por aí, e nos saraus, nas feiras, né? Porque as feiras ajudam muito, até hoje eu vou nas feiras, feiras como a Felizes, que tem no Campo Limpo, que é encabeçado pelo pessoal do Sarau do Binho, a Suzy, que é uma das idealizadoras, e eu vou nessa feira, que é um mega evento na Zona Sul desde 2017, se eu não me engano, e ano passado eu fui também. Então tem a Feira da Felizes, tem a Feira da Esquerda Livre, que é uma feira que começou em 2019, não tenho certeza, ou em 2020, e é uma feira grande onde dá para divulgar também a literatura, né? E em outras feiras grandes também, como a da 451, a Charles Miller. Tudo isso para dizer que eu penso nessa importância de poder o autor ele divulgar o seu trabalho, né? Seja pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, em blog, e seja na rua, no corpo a corpo, diretamente com os leitores. Então eu faço essas frentes. Às vezes coloco em alguma livraria, né? As livrarias de rua, as livrarias independentes são importantíssimas para nós, autores independentes. Então a gente tem a livraria Suburbano Convicto, do Alessandro Buzo, que é especializada em literatura marginal, uma das maiores. Tem também o Nibrizante, que é um livreiro, que ele além de editor, é escritor também, poeta. Tem a editora Selim Trovoar, e tem todas essas pessoas que estão, né, encabeçando essa coisa de você ser um autor independente, ir lá e fazer acontecer, e não esperar que alguém veja e diga que você é bom, mas você precisa acreditar em você primeiro para que isso se torne uma realidade. Porque eu, por exemplo, quando eu vi o meu livro pela primeira vez, eu fiquei meio embasbacado, porque eu não acreditava que eu poderia ter o objeto livro, né, nas minhas mãos. Então eu fiquei namorando, e depois disso eu descobri que era possível, inclusive, viver de literatura. Porque em 2019 eu larguei o emprego na lanchonete onde eu trabalhava e fui para a Flip, onde eu vendi muitos livros, e eu percebi que eu poderia me tornar um autor, que eu pudesse ganhar dinheiro com meus livros, mas para investir em outros livros, né? Porque tem isso também, né? De você às vezes não ter uma editora, apesar que hoje em dia as editoras independentes estão aí fortalecendo também, apostando na carreira literária de autores que ainda não são conhecidos do público, mas que escrevem, que publicam nas redes sociais, e que são escritores porque escrevem, né? Porque um escritor, ele não precisa ser publicado para ser um escritor. Então tem essas editoras independentes que estão apostando muito nisso. Mas inclusive eu quero
aqui indicar 3 autores que fazem bem isso, né? Esse trabalho de divulgação que eu estou comentando, no sentido de estar nos lugares. Por exemplo, o Valo Velho, que é o autor do My Way, A Periferia de Moicano, que foi publicado pela editora Selo Povo do Capão Redondo. E é um livro onde ele conta as trajetórias dele também, muito também dessa questão do faça você mesmo, né? Ele é um punk, então ele já tem isso na base do existir dele, né? Vamos dizer assim. Tem o Nibrizante, que eu já comentei, né? Que ele é autor da Revolução dos Feios, que também foi publicado pela editora Selo Povo. E eu queria indicar também uma autora que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, né? Com essa questão periférica, com essa questão de nós nos identificarmos com uma escrita que está sendo produzida na periferia, né? Essa escrita de autoidentificação, de muita potência, que é a Carolina de Jesus, né? Autora de Quarto de Despejo, de vários outros livros também. Então eu quero indicar esses 3 e dizer que é isso, que para quem está começando, a importância de ler muito, ela vai refletir na escrita, porque ler é mais importante do que escrever nesse sentido. Porque se você é um escritor ou uma escritora que não lê livros, você não vai ter muito repertório para escrever um texto, para criar uma história. Porque uma história, ela pode ser escrita de várias maneiras. Pode ser uma história ruim, que ela pode se tornar interessantíssima pela maneira que o autor escreve. Só que para isso é preciso ter essa dedicação, né, na leitura, ler sempre, sem parar, igual o professor me disse naquela época da escola, né, ler quando vai dormir, quando acorda, à tarde, depois do almoço. Então eu quero deixar aqui a importância, né, da leitura, a importância de estar sempre ligado no que está acontecendo no mercado editorial como um todo. Então, pessoal, é isso. Pelo menos essa parte da questão editorial de ir às livrarias, ficar de olho no que está sendo produzido pelas editoras. Assim, de olho, eu digo, em novas formas de se fazer livro. É muito importante para chegar a uma coisa bem feita, né? Um livro bem feito na mão dos leitores, né? Isso faz toda a diferença. Então eu queria falar sobre essa questão, da questão do livro, né? Do projeto livro, né? O físico, não só da escrita também, mas dele materializado, né? Então é isso, é importante contratar bons capistas, bons diagramadores, enfim, profissionais do livro, né? Para não ser uma coisa mal feita no final, né? Então eu vou também ler alguns trechos do meu primeiro livro, O Diabo na Mesa dos Fundos, que é um livro que eu já comentei aqui, que foi publicado em 5 de março de 2016 pela editora Selo Povo. É o meu primeiro livro, né, de contos, onde eu narro as minhas andanças e as minhas vivências na periferia de São Paulo, que é um livro que eu já falei também, né, que eu vendia de mão em mão pelo centro de São Paulo, nas escolas da Quebrada e também em lugares onde me convidavam para ir, antes da pandemia, nesse caso, né, quero dizer. E esse conto que eu vou ler agora, o trecho desse conto, que se chama Mãe de Santo Matilde, é a história de a história de um grupo de crianças que estão brincando numa rua, onde mora uma mãe de santo que todo mundo do bairro tem medo. E nesse conto eu retrato um pouco dessa questão da ancestralidade, até mesmo das brincadeiras que havia antigamente, né? Que hoje em dia eu não sei se as crianças ainda brincam, né? De bola na rua, né? A gente está num período muito tecnológico, então não sei se as crianças ainda têm esse contato com essas brincadeiras, né? Que, por exemplo, rouba-bandeira, que eu narro em alguns dos meus outros contos neste livro.
mas eu vou falar dessa questão do candomblé neste conto A Mãe de Santo Matilde, que foi daquele jeito que eu já expliquei, né? Eu escrevia um trecho no guardanapo ou no papel, assim, um pedaço de papel, e depois eu ia à lan house e digitava tudo, porque eu não tinha computador para escrever. E é um conto, assim, é um dos contos que eu mais gosto, inclusive, porque ele tem um fôlego muito legal, né? E tem essa questão também da escrita ter um ritmo, né? Escrever é ritmo, né? É que nem música. A música, ela tem esse ritmo que envolve, né? Às vezes você não entende a música porque ela está em outra língua, mas a sua alma, ela capta aquilo por causa do ritmo, né? Daquela sonoridade. E a escrita, ela tem esse ritmo, né? Tem a questão da poesia. Então, eu vou ler um trecho aqui que diz o seguinte: havia imagens que eu nunca tinha visto na vida. Explicou-me que era mãe de santo, mas que, ao contrário do que as pessoas informadas diziam, ela não fazia mal a ninguém. Em um canto da sala percebi um tambor. Tive certeza que era daquele tambor que vinha toda a barulheira sexta-feira à noite, mas não comentei nada. Dona Matilde começou a me explicar o que era o candomblé, que era mãe de santo havia mais de 30 anos. Falou-me dos escravos, da capoeira, da importância de ter algo em que acreditar. Ainda que o sujeito seja ateu, dizia ela, é preciso crer em algo, ter uma ideologia. Enquanto ela conversava comigo, entraram pelo menos umas 5 pessoas para falar com ela. Fiquei sentado em um banquinho de madeira esperando. Estava tão interessante a conversa sobre os negros, seus costumes, suas façanhas e até mesmo aquela coisa toda de sortilégios e magias que eu nem vi a hora passar. No fim das contas, descobri que Dona Matilde era uma mulher muito bondosa, ajudava as pessoas como podia, isto é, quem não tinha preconceito de frequentar a sua casa. Acabamos nos tornando bons amigos. Eu gostava de conversar com ela. Aprendi muita coisa sobre mim mesmo. À noite, não ouço mais o barulho e os gritos confusos do interior da casa da Dona Matilde. Então olho para o céu e imagino que ela deve estar entre Oxalá e seus orixás, com sua saia toda branca, sorrindo, sempre sorrindo, adornada com seus colares. Então esse é um dos contos deste meu livro, O Diabo na Mesa dos Fundos, que eu tenho muito orgulho dele porque são contos que foi realmente escrito nesse processo caótico de escrever no calor do momento, como eu disse, né? Um livro feito de caos, né? Tem muitos personagens gritando aqui dentro desse livro. E também eu vou ler um trecho de um conto intitulado O Turno da Noite, que fala sobre um grupo de trabalhadores noturnos, pessoas que eram ex-presidiários, pessoas que não tinham casa para morar, e eu escrevi sobre isso porque eu tive contato com essas pessoas neste lugar. E o trecho que eu vou ler é esse aqui. Negão falou, tá pegando fogo. Vamos sair daqui, disse Joey. Não, disse o velhinho bêbado. Talvez estejam precisando da gente. Os bombeiros aqui são eles, disse Joey. Mas talvez estejam mesmo precisando, retrucou o negão. Então vamos, porra, disse o velhinho bêbado. Vamos antes que já não tenha mais fogo para apagar. Você é doido, cara, resmungou Joey. Na verdade, não havia acontecido nada de muito grave. Apenas um pequeno auditório havia pegado fogo no carpete, por causa de uma faísca de isqueiro, na tentativa de uma garota acender um cigarro. É justamente por isso que não se pode fumar aqui dentro, censurou um dos bombeiros segurando o extintor. Mas por sorte ninguém havia se queimado seriamente. Um carrinho apareceu conduzido por um funcionário que colocou uma garota que havia torcido o pé, e saiu com ela até a enfermaria. Joey, o negão e o velhinho bêbado voltaram para seus postos. E eu também. Eram 5h40 da manhã e estávamos cansadíssimos. Fomos para perto das caçambas, onde encontramos Emerson e os outros. Cada qual se sentou em um caixote. Todos exaustos, sujos e famintos, esperamos o dia amanhecer. Então esse é um dos contos, né, do Diabo na Mesa dos Fundos. Como eu disse, eu escrevo no calor do momento.
E eu vou fazendo esse retrato, né, da vida urbana a partir de situações vivenciadas ou não. Às vezes, né, uma coisa que eu vi, uma pessoa que eu encontrei num bar me inspirou a escrever um personagem ou um conto inteiro. Então tem um conto também chamado A Ponte, que é uma história sobre, como que eu posso dizer, sobre você enfrentar os seus próprios medos. E tem um trechinho que diz assim: não olhe para baixo, disse ele, só às vezes para espiar. Eu começava a achar que meu tio era maluco. Não se dizia coisas como aquelas. Se eu olhasse para baixo, possivelmente me desequilibraria e cairia. Você tem que aprender a olhar para o que te dá medo, Beto. Assim você irá encarar a vida com mais coragem. Quando finalmente chegamos ao outro lado do rio, sentamos em uma pedra, um pouco afastada dos outros dois pescadores. Tio Lúcio me deu uma maçã e disse: você está bem, Beto? Sim, nunca tenha medo de atravessar a ponte, entendeu? Por mais que ela seja estreita, sempre siga em frente. Não deixe que as pessoas digam o contrário. E se algum dia você se desequilibrar e cair no rio, nade até a superfície e volte para a ponte. Nunca desiste de atravessá-la, entendeu? Entendi. Hoje, sempre que tenho medo de atravessar a ponte, lembro-me do tio Lúcio me dizendo: não tenha medo, o rio é profundo, mas você é mais profundo ainda. Sim, tio Lúcio era como a luz de uma lâmpada atravessando a escuridão, só que uma luz que hoje só posso ver através do céu, repleto de estrelas. Então, eu li 3 trechos, né, de 3 contos, de 3 histórias deste meu livro de contos, O Diabo na Mesa dos Fundos. E esse é o meu processo criativo, né, neste livro. Mas o processo criativo escrevendo livros se dá de várias maneiras. Por exemplo, eu publiquei em 2020 pela editora Ficções este livro aqui, que é o Parágrafos Fúnebres, que é uma história sobre um homem que está em cárcere há 10 anos porque ele cometeu alguns crimes, entre os quais ele assalta banco, assassinato e muitas outras coisas. E ele conhece um sujeito chamado Juarez na prisão que o incentiva a ler clássicos da literatura universal. Então, desde Dostoiévski a Victor Hugo, que são 2 autores que eu particularmente gosto muito também, ele começa a ler e a sentir vontade de escrever cartas para sua família. Só que essas cartas não chegam por causa da pandemia e começa a ter rebelião lá dentro e várias outras questões. E ele escreve essas cartas com um toquinho de lápis, que seria meio que uma metáfora da vida dele, que vai se esvaindo com o tempo. Então é um livro que ele começa como se fosse uma carta e ele vai se desembocando num diário dos prisioneiros em plena quarentena. Esse livro eu me lembro que eu escrevi ele em uma manhã, porque eu li uma matéria na revista Piauí que falava sobre como estava sendo a situação dos presidiários durante o surto do Covid-19. Que lá foi um jornalista e quando ele estava indo embora, um dos presos pediu um cigarro e ele explicou que não estava entrando álcool em gel nem nada. E eles estavam fumando pó que eles raspavam da vassoura. E aí eu fiquei muito impactado com isso e decidi escrever essa história que possivelmente seria o primeiro relato de ficção sobre a prisão em tempos de quarentena, né, na pandemia. E eu vou ler um trecho agora para vocês. Mas antes, só para dizer que o processo desse aqui foi diferente do outro, porque eu escrevi a primeira parte desse livro, né, como um formatinho de carta, e ficou durante alguns meses guardado, e aí depois eu escrevi o resto. Então eu vou ler aqui um trecho desse livro, né? Ele tem toda essa edição aqui, ó. Você fechando a orelha do livro dá uma carta queimada que tem a ver com a história, né? É um livro de bolso que eu escolhi esse formato para as pessoas lerem numa viagem de trem, de ônibus, né? Nesses tempos em que, ó,
começa em 2020, então tem todo meu release aqui, é um formatinho curtinho, né? Nesses tempos em que as pessoas estão muito no celular e que a leitura fica meio de lado, eu pensei nesse formato aqui, curto e rápido, né? Mas com uma história que pode ser algo profundo também. Então começa mais ou menos assim. 5 de abril. Começo a escrever este relato pensando na senhora, minha mãe, a única que em 10 anos veio me visitar. Tenho saudades do seu sorriso, da sua voz, das broncas, do seu olhar e dos seus braços me acolhendo nas noites em que eu chegava lá no nosso barraco tumultuando, bêbado, cheio de droga e cachaça na mente. Mas ainda assim, uma palavra que a senhora me desse, Dona Maria, me tirava daquela depressão. Todas as vezes que eu acordo, na verdade nem dormir direito dá para dormir aqui. Tenho um pé na minha boca, outro na minha bunda. O incômodo é grande, desde sempre se dorme com um olho aberto e o outro fechado. Agora tudo está mais difícil. A comida cada vez pior tem gosto de barro, e de vez em quando até encontramos perna de barata no meio do arroz. Os carcereiros parecem diferentes a nós. Quando perguntamos sobre a visita dos advogados, eles dizem que não podemos receber mais ninguém. Os desgraçados sabem que a doença já chegou dentro da cadeia, mas não temos notícia de nada disso. Apenas um preso ou outro é levado para a enfermaria e não volta mais. Aos montes estão morrendo os encarcerados por aqui. E andam dizendo que os sintomas dessa doença dos infernos podem ser traiçoeiros. Ainda assim tem presidiário olhando pelos cantos dos olhos. Eu não vacilo nunca, nem baixo a guarda. Tenho vontade de viver. Então esse é o relato da pandemia, né? Da pandemia do Covid durante a prisão. E é um livro de bolso, né? Que eu gostei muito desse formato, justamente por isso, por as pessoas poderem ler numa viagem de trem. Eu tenho outros livros nesse mesmo formato, que é uma série, né? Tenho outro livro também, que é um romance que eu publiquei depois desses outros livros. E é isso. A minha caminhada com os livros é estar sempre de olho no que está acontecendo à minha volta, poder traduzir uma coisa que está acontecendo, que eu observei em palavras, em poesia, e compartilhar, né, com outras pessoas, né, em formato de livro, ou até mesmo nessas divulgações que eu faço, nas escolas que eu vou para falar de literatura. Eu me sinto muito feliz quando o meu trabalho é reconhecido, principalmente na quebrada, né, que é onde os livros têm que chegar, eu acredito, porque é muito fácil vender livro para pessoas que já gostam de livros, né? É difícil você chegar em um lugar onde as pessoas não têm o incentivo, né, da literatura, como muitas vezes eu não tive lá na época que eu andava pelas ruas, né, quando criança, mas já escutava o rap, já aprendi a ler a pichação, o grafite, gostava de skate. Então a minha caminhada com os livros, ela não termina quando eu concluo um livro, ela apenas começa, e eu acredito que cada livro é uma estrada que eu vou pavimentando para que o leitor ele possa atravessar essa ponte que a gente vai construindo ao longo das nossas vidas. E o livro ele é isso, né? O livro ele é a força, né, que a gente pode levar para nossas vidas. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e me sigam lá na rede se quiserem, é Barbosa Escritor no Instagram. Valeu!